Olá, seja muito bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que tem o prazer de receber o diretor administrativo dos escoteiros do RN, Tiago Simplício. Tiago, a gente falou um pouco sobre a iniciação histórica do escotismo no mundo, né? No Rio Grande do Norte, agora em 2017, a gente está comemorando o centenário, né, do escotismo em nossas terras potiguares. Isso. Você podia fazer um resgate como tudo começou por aqui? Certo. Assim, vamos... Antes de chegar aqui, chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil em 1910, né? A Marinha estava construindo navios na Inglaterra e eles viram o movimento escoteiro lá. Trouxe no Rio de Janeiro, inclusive agora vai fazer 14 de junho de 1910. Foi criado o Centro de Boy Scouts do Brasil. Foi a primeira unidade escoteira, né? E a partir daí, assim, foi bem embrionária, nem durou tanto tempo. Já em 1914 surgiu a Associação Brasileira de Escoteiros. Ela foi assim, a primeira associação nacional de vulto, que tinham várias associações nessa época, escoteiros católicos, por exemplo, escoteiros do mar. E aqui no Rio Grande do Norte chegou da forma, assim, a forma mais impressionante, que foi a forma mais poética possível. Foi das mãos de um grande poeta, Olavo Bilac, que ele era o presidente da Liga de Defesa Nacional. Ele escreveu uma carta ao vice-governador da época, o Henrique Castiano, que também era poeta, era seu amigo poeta, inflando ele, estimulando a criar batalhões de escoteiros aqui no Rio Grande do Norte. Então, foi essa nossa certidão de nascimento é uma carta de Olavo Bilac, olha, assim, não tem, cheio de rimas ricas e raras, não tem coisa mais perfeita que isso. Então, a partir daí, o Henrique Castiano convidou alguns atores da sociedade potiguar da época, entre eles o comandante Monteiro Chaves, que era da Escola de Aprendizes Marinheiros, e constituiu o primeiro núcleo diretivo dos escoteiros do Rio Grande do Norte. Quando se começou a divulgar, no bairro do Alecrim tem uma escola, na época, pequenininha, que era o Grupo Escolar Frei Miguelinho, hoje é o Instituto Padre Miguelinho, né? E que na época era dirigido pelo professor Luiz Soares, que era um jovem professor, que há pouco tempo tinha saído da escola normal e era o diretor da escola. Quando soube, ele se juntou ao Henrique Castiano e ao Monteiro Chaves, com mais 20 jovens do Grupo Escolar Frei Miguelinho, e eles formaram a estrutura da Associação Brasileira de Escoteiros. E esses 20 jovens do Alecrim foram os primeiros escoteiros do Rio Grande do Norte. Foi assim que surgiu nosso movimento escoteiro, que agora, em 24 de junho, está completando 100 anos. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Tiago. Me chamo Felipe, do curso de jornalismo. Eu gostaria de saber o que te levou a ser escoteiro. Assim, o escotismo, eu conheci através de um amigo, que ele era estudante do Instituto Padre Miguelinho, e ele conheceu na escola, que a sede, até hoje, do nosso grupo, funciona lá no primeiro andar do Instituto, né? Ele conheceu, ele tinha amigos da sala dele que é escoteiro, e ele me convidou. Eu fui, ele durou uns 2 anos no máximo, e eu estou aqui completando essa semana 24 anos de escotismo. E me diga uma coisa, qual é o perfil, assim, para além do ser humano que está lá, em termos de atuação profissional? É uma coisa bem diversificada mesmo, variada? É bem diversificado. O que a gente... são 2 premissas básicas que a gente busca, né, no adulto voluntário. Primeiro, ele ter a vontade, ele querer. E segundo, ele ter a disponibilidade de tempo. A gente não precisa de muito tempo. Porque é uma atividade mas precisa exclusivamente voluntária, não é? Voluntária. Então, ele precisa de um tempo ali. Então, tendo isso aí, pode ter certeza que será muito bem-vindo. Por exemplo, qual a sua formação? Engenharia? Eu sou engenheiro civil. Sou engenheiro civil, assim, e minha formação ajuda também lá, dentro do movimento escoteiro, né? Então, tem médicos, advogados, padres. E de que forma a formação escoteira ajuda na sua atividade como engenheiro, servidor público? Principalmente no trabalho em equipe, no aprender fazendo, que eu acho que é uma das premissas básicas mais interessantes do movimento escoteiro. Então, isso acaba ajudando. E a disciplina, que já é algo que foi consequência, mas não era o objetivo, né? Vamos a mais uma pergunta? Em 100 anos, como você avalia a estrutura dos escoteiros? A procura continua grande? Como que você avalia a manutenção do grupo? Assim, a procura de jovens sempre é muito grande. O que a nossa principal deficiência é de ter adultos voluntários para receber esses jovens, né? Então, ser voluntário e ser capacitado para recebê-los bem.
Então, sempre que se abre um grupo escoteiro, principalmente em cidades do interior, tem um impacto muito grande. E a atratividade para o jovem é fantástica, né? Mas a deficiência muitas vezes acaba decaindo quando a gente tem a deficiência do adulto, principalmente em quantidade. Nós temos adultos numa quantidade que suporte, por exemplo, uma quantidade maior de escoteiros hoje. Então, e como a gente tem nossos pilares na metodologia, é o acompanhamento do jovem através do adulto, acompanhamento de perto, então a gente não pode demandar uma quantidade muito grande. Por exemplo, a gente calcula ali um adulto para cada 8 jovens, depende da faixa etária. Então não pode extrapolar isso, porque senão vai acabar não surtindo o efeito que a gente quer, né, na formação do jovem. Já aconteceu de pais que chegam com uma criança que eles querem recuperar de alguma forma, colocar disciplina, impor algum tipo de disciplina? Isso acontece? Muitas vezes acaba dando certo. Mas não é bem... Não é bem o objetivo, não. Somos um reformatório em si, mas muitas vezes acaba dando certo. Né? Principalmente porque o jovem acaba lidando com outros jovens. É diferente da escola, por exemplo, porque muitos jovens não gostam da escola por algum motivo, mas ele é obrigado a ir para a escola. Né? Mas não, em geral, o jovem que está lá é porque ele gosta. Então, seus pares também gostam. Então, são pessoas que gostam de coisas em comum. Acaba se dando bem. Tive à memória agora algum caso específico de algum jovem, alguma criança que realmente tinha uma situação difícil, familiar, pessoal, e encontrou no escotismo uma nova possibilidade de viver melhor? Tem sim. Posso dar vários casos. Tem um jovem, no Grupo Escoteiro que atua, o Grupo Escoteiro Professor Luiz Soares, né, é o nome do fundador. É em Canguaretama? Não, é no Alecrim. Perdão. No Alecrim. E lá tinha um jovenzinho, um lobinho, né? Idade de lobinho, tinha mais ou menos 10 anos, que ele era muito, muito hiperativo e brigava com os outros. Isso acabava trazendo os próprios pais dos outros lobinhos, né? Tá batendo no meu filho. Uhum. Então, nesses casos, a gente acaba visitando a família para ver o que está acontecendo. E chegando lá, a gente viu que a realidade era bem complicada, os pais não queriam o jovem, o garoto, né? A mãe já tinha outro companheiro, o pai também tinha outra companheira, ele é criado com os avós, em um ambiente bem... tinha um bar dentro da casa deles, então tinha uma frequência de pessoas bem complicada. E aí não tinha tempo da criação desse jovem, então ele era solto. Então, nós assim, não era bem nossa... A gente não pode assumir o papel da família, não tem como, mas... A gente acabou assumindo e, enfim, o garoto melhorou bastante, né? E hoje está maiorzinho, tá bem educadinho agora. Que bom. Vamos a mais uma pergunta? Há alguma diferença de atividade na prática do escotismo? Tipo assim, o homem faz alguma alguma atividade e a mulher faz outra, ou é uma coisa só? Não, é uma coisa só. Até bem pouco tempo atrás, né, até os anos 90, mais ou menos, tinha até tropas separadas, né? Então, até bem atrás, escoteiro era só homem, por exemplo, e mulher tinha um movimento diferente, que era bandeirante. Então, foi lá tratado nos anos 60, 70, mais ou menos, começou o que a gente chama de coeducação, né? Que era envolver os dois. Mas esse envolvimento ainda era em tropas separadas, dentro do mesmo movimento. Então, dos anos 90 para cá, já tem tropas que a gente chama de tropa mista. Hoje todas as tropas são mistas, basicamente, não tem... E hoje tem até patrulhas mistas, a patrulha é equipe, né? Então, mas dentro da equipe não tem diferenciação. Tem a gente chama de encargos de patrulha, que cada membro da patrulha tem uma função, mas, por exemplo, qualquer um pode ser um monitor, por exemplo. Quando eu era jovem, mais jovem, né? Quando eu era mais jovem, eu tive uma monitora mulher, por exemplo, e era fantástica, né? Então não tem muito disso, né? Todos são iguais, né? É uma das premissas do escotismo. Tiago, que tipo de discussões atuais que estão no âmbito da escola, no âmbito das instituições de ensino, nas universidades, que vocês tentam trazer também agora, mais atualmente falando, para o grupo dos escotismos, para que eles gerem uma reflexão, uma discussão e um aprofundamento crítico sobre assuntos polêmicos atuais? Um dos assuntos que eu até abordei, que era a questão do ateísmo, né? A gente está revendo até a promessa escoteira com relação a isso. Tem também a questão de gênero. A gente começou a abordar, os escoteiros do Brasil já tem uma publicação sobre isso. A gente
orienta nesse sentido. A gente veio, por exemplo, nos Estados Unidos, até bem pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, coisa de 2 anos, era proibido chefe escoteiro homossexual. Essa era uma coisa... Até quanto tempo, você lembra isso? Pouco tempo, 2 anos no máximo atrás. Então era Entendi. bem recente. Então caiu essa questão, enfim, eles também estão aceitando, a gente não pode fugir desse sistema, né? Então praticamente todos os grupos escoteiros têm coisas desse tipo. E a gente tenta abordar bem. O Escoteiro do Brasil definiu suas diretrizes, né? De aceitação, tudo. Temos mais perguntas? Você falou que está há mais de 20 anos aqui no Rio Grande do Norte, no escotismo. E quais são as melhores recordações que você tem, que passou e passa ainda? Olha só, eu tenho assim umas 3 recordações que são bem marcantes. A primeira foi um acampamento lá em Mossoró, em 1998, né? Tinha ali uns 13 anos. Até em 1998, que ele tinha sido o maior acampamento do Rio Grande do Norte. Como as equipes, né, as patrulhas, né? Hoje é bem mesmo, mas na época tinha competições, né? E as competições envolvem as potencialidades do jovem, intelectual, físico, afetivo. E nossa equipe, nossa patrulha, né, a gente era muito unido. E a gente conseguiu ganhar essa competição que foi a maior até a época, né? Chamada Acampamento Regional de Patrulhas. Então é algo bem marcante, porque no final da atividade, né, a gente deu o grito de guerra da patrulha sozinho lá no meio, então foi algo bem bacana. Agora tem também os momentos de ralação, né? Eu participei de uma corrida de aventura, né? Hoje o peso não permite, né? Mas era 80 quilômetros andando, bicicleta, canoa, rapel. Isso era um desgaste tremendo e né, muitas vezes que estava esmorecendo. Hoje, até o capitão da nossa equipe, né, o Fabiano Pereira, ele chegava, se quiser desistir, a gente desiste junto, porque a equipe só venceria, só chegaria no final se estivesse junto. Então eu disse, não, vamos. Então, às vezes, não por mim, mas pela equipe, a gente dava um jeito de continuar, né? Então, mesmo muito desgastado. Essas coisas eu não faço mais que não aguento, mas esses momentos são bem marcantes. E o momento mais marcante é a promessa escoteira, né? A promessa é o marco inicial do escoteiro, que alguns fazem uma correlação como o juramento à bandeira, né? É a partir daquele momento que você realmente está aceitando, entrando definitivamente para o movimento escoteiro, né? A fraternidade escoteira, como a gente chama. Tem alguma recordação negativa, triste, que você vem agora e possa compartilhar com a gente? Não, tem assim, por exemplo, eu tive alguns chefes que tinham, bem no começo, né, que tem uma forma de castigo, como flexão e tal. Isso era bem complicado, mas hoje não se aplica mais, né, mas teve na época. E tinha até trotes, por exemplo, com questão para quem estava começando. Isso, com agressão física e tal. Então, assim, na época até não foi tão impactante, mas refletindo, isso realmente é uma forma negativa de receber alguém, né? Então, são esses pontos que negativamente a gente poderia citar, né? Você trouxe aí para a gente um material histórico, né? Já que a gente está falando de 100 anos de escotismo no Rio Grande do Norte. Vamos começar. Quem você poderia elencar como escoteiros famosos, conhecidos, que a gente poderia aqui falar da nossa história do Rio Grande do Norte? Bom, trouxe aqui, primeiro, essa aqui é a relação dos primeiros escoteiros do Rio Grande do Norte, certo? Puder posicionar ali para a nossa câmera. Aqui, deixa eu só botar na primeira página para pegar. Então, esses foram os primeiros escoteiros de 1917. E nessa relação tem um nome bem interessante, para quem é abecedista, né, que é o do Vicente Farache. Ele foi um dos primeiros escoteiros, né, do Rio Grande do Norte. Vicente Farache, né, foi dirigente técnico, acho que para quem é abecedista é o maior entre nós abecedistas, né? Esse é uma relíquia, esse documento mais antigo que nós temos, né? Outro documento interessante, essa é uma carta do fundador mundial do escotismo. Ele se comunicava com o professor Luiz Soares, que era o presidente da Associação de Escoteiros do Alecrim, que é a instituição mais antiga de escoteiros aqui. Então são 6 cartas, essa é uma dessas. É uma relíquia porque pouca gente
tem contato, é muito difícil contato na época, né? E que tipo de mensagem eles trocavam? Qual a natureza desse conteúdo? O conteúdo sempre era dando parabéns pelo trabalho do professor Luiz Soares aqui, né? Ele foi muito eloquente, ele foi chefe escoteiro, o principal escoteiro do Rio Grande do Norte por 50 anos. Então ele é sempre parabenizando e trocando fotografias de atividades aqui, ele manda, o Baden Powell mandava foto também da Inglaterra para cá. Era mais uma carta de congratulações, né? Entre outros aspectos, o que é que você pode trazer aí para a gente em termos de acontecimento histórico do escotismo no estado? No escotismo no Rio Grande do Norte, assim, ele começa de uma forma bem interessante, porque ele já começa o escotismo interligado com a educação. Então, foi jovens escoteiros, alunos, liderados por um professor, o professor Luiz Soares, né? No Alecrim, no bairro periférico. Então, ele já começa com a ligação que a gente tem hoje, parece. Eu acho que a sementinha que foi plantada lá veio trazendo isso, né? Então, e já no começo já foi muito impactante. Por exemplo, em 1918 já criou a primeira banda de escoteiros do Brasil, a banda de escoteiros do Alecrim. E aqui revelou músicos para o Brasil todo. E vou citar um especial que é o Cachimbinho. Um instrumentista, um dos maiores instrumentistas do Brasil. Ele saiu da banda de escoteiros do Alecrim. Outro momento impactante foi a gripe espanhola, né? Quando chegou aqui nessa mesma época, 1918, 19. Os escoteiros que tomaram câncer, foi a primeira campanha de saúde impactante no Rio Grande do Norte. Então, os escoteiros atenderam mais de 14 mil pessoas e quem não tinha condições, os escoteiros iam nas próprias casas. Montamos um hospital de campanha, onde hoje é a Escola das Neves, né, o Colégio das Neves, e atendeu essas pessoas. Então, era muito comum também o desgaste de relação a enchentes e secas. Os escoteiros recepcionavam esse pessoal, cuidavam desses necessitados. Então, assim, pontuando bem interessante, o primeiro avião que pousou no Rio Grande do Norte, que pousou no Rio Potrinho, o Pito Martins, né? Ele se comunicou dizendo que vinha para cá através de telégrafo. Nós, dos escoteiros do Alecrim, recebemos a mensagem. E os escoteiros do Alecrim, na época, eles eram responsáveis também por orientar os barcos que vinham do Rio Potengi, no Rio Potengi, né, no porto. Então eles iam para o ponto mais alto da cidade, que era a torre da igreja, né, da Catedral Velha, né, e lá eles orientavam. E quando eles nesse dia foram recepcionar também o hidroavião. Chegou lá, levantou a bandeirinha, avisando a toda a população que chegou, o primeiro avião pousou no Rio Grande do Norte. Vamos falar um pouco mais sobre o centenário do escotismo no Rio Grande do Norte. Voltamos daqui a pouco, após um rápido intervalo.